Muito bem. Muito obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o meigo Rabi da Galileia, possa nos acolher e nos envolver em seus braços fraternos em mais essa oportunidade. A proposta da reflexão da tarde, ela se encontra contida com essa afirmação no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no transcurso dos nossos estudos, nós folheando esse capítulo, nós vimos que ele é muito pequenininho. Tem ali em torno de 5 folhas, né? Então, é um capítulo pequeno. E quando, nas nossas reflexões, nós pensamos, poxa, a caridade é um tema tão importante, tão profundo e é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo num capítulo tão pequenininho. E aí nós começamos a folhear a obra e nós fomos percebendo que não era bem assim. Que o tema caridade, ele se encontra permeado por todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós retornássemos um pouco no capítulo 13, nós iremos encontrar ali o tema não deixe que sua mão esquerda saiba o que faz a sua mão direita. Explicitamente uma abordagem sobre a proposta da caridade. E se lembrarmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a reflexão contida nos textos, nós vamos encontrar ali inúmeras passagens que representam, que vêm nos trazer o entendimento sobre a proposta da caridade. O Sermão da Montanha, onde nós vamos encontrar ali no início das bem-aventuranças, que na sua primeira proposta vem nos falar sobre a humildade. A humildade no seu exercício é uma prática da caridade. Se formos continuando a observação no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar ali diversas abordagens sobre propostas de reflexão que nos remete à caridade. Assim sendo, eu peço a todos que possam me avaliar com caridade, porque um tema de tamanha expressão, certamente não iremos conseguir aqui esgotá-lo nos nossos 45, 50 minutos. Mas, diante das várias possibilidades de abordagem, vamos tentar aqui seguir a nossa e que possamos alcançar o objetivo que é ofertar a todos nós mais uma oportunidade de reflexão. Certa feita, em uma conversa corriqueira com companheiros, e normalmente no início de diálogos, talvez até para romper alguma barreira, né? Muitas vezes nós nos lembramos do tempo, do clima, né? E aí nós falamos se está quente, se está frio. Mas eu me lembro de uma abordagem que foi feita assim, nossa, como a noite hoje está feia. Tá. E uma outra oportunidade também, eu ouvi uma abordagem quando ela fala assim, nossa, o dia hoje está lindo, hein? Está maravilhoso. E aí eu tornei perceber essa abordagem, então eu refleti. Lembrando que a noite estava feia porque ela estava essa noite típica dos nossos invernos, né? Aquela noite fria, com garoa. Né? E em outra oportunidade, quando ele fez se referiu ao dia, estava um dia de céu azul, com o sol brilhando. E aí eu me questionei, onde é que está essa determinação, esse conceito, de que para a noite estar bonita, ela deve estar servida de estrelas e com aquela lua a nos clarear com o reflexo da luz solar. Onde está a condição ou o conceito de que para o dia estar belo,
ele precisa estar com o céu azul, com o sol estampado nos trazendo o seu calor. Onde nós vamos encontrar essas definições? Mas realmente nós vamos percebendo que se na nossa intimidade nós já não trazemos esse burilar, esse trabalho de sentimentos, para que possamos identificar de que, independendo da condição climática daquele dia ou daquela noite, ele sempre estará belo. Porque é um presente, é uma oportunidade que o nosso Pai nos oferta para aprendizado. Na certa feita, em uma oportunidade, quando a nossa casa aqui nós fizemos uma camisa e estampamos nessa camisa uma foto de Chico Xavier. E eu vestindo essa camisa, aí chegou uma amiga e olhou e falou assim: nossa, mas esse homem é feio, não é? Aí eu olhei para ele assim, querendo ser gentil, eu falei: realmente, ele é feizinho. Um feizinho querendo amenizar a situação, né? Realmente ele é feizinho. E aí, esses dias a gente recebeu no WhatsApp uma passagem e um discurso de Madre Teresa de Calcutá. E aí, na proposta de refletir sobre o tema da tarde, eu olhei para ela e falei assim: nossa, mas como ela é feiazinha. Ela é feiazinha. Mas se formos buscar esses dois ícones, nós vamos percebendo que na sua exterioridade, diante de um padrão de beleza que comumente pode ser direcionado, esses indivíduos eles podem ser classificados como feios. Mas se lançarmos uma outra proposta de olharmos para o dia, para a noite, para Chico Xavier ou para a Madre Teresa, nós vamos identificar uma beleza ímpar. Uma beleza que realmente emana não daquilo que os nossos olhos podem perceber, mas que emana daquilo que as nossas almas podem sentir. Nós vamos reconhecer nesses indivíduos a verdadeira beleza, aquilo que nós poderemos sim almejar como padrão de beleza. Dito isto, e na nossa proposta é fora da caridade não há salvação. Faz-se também necessário para que busquemos entender o que vem a ser salvação. Olhando para os evangelhos e observando que neles nós vamos encontrar algumas expressões que vai nos remeter a reino dos céus, reino de Deus, nós vamos trazer então que há essa similitude, né? Essa correlação de conceitos. Trazendo para a doutrina espírita, nós vamos entender aqui nesse alcançar da evolução, nessa proposta de tornarmos espíritos evoluídos. Então, nesse conceito, nós vamos perceber que fora da caridade, nós não alcançaremos essa condição de felicidade, de estar no reino dos céus, de alcançar a nossa evolução. O termo fora da caridade, não há salvação, ele é um termo cunhado por Allan Kardec. Algumas pessoas podem imaginar que não, foi Jesus que disse que fora da caridade não há salvação. Não, Jesus falou muito da caridade, mas o termo foi cunhado por Allan Kardec. E a proposta de Allan Kardec em trazer-nos esse termo, essa assertiva, ela vem em função de que lá no século III, nós vamos encontrar São Cipriano de Cartago, que veio nos trazer a proposta de que fora da igreja não há salvação. E essa proposta, ela encontrou muito eco dentro da Igreja Católica, a partir do século XII, ali no movimento da Santa Inquisição. E eis que essa reflexão, essa proposta de que fora da igreja não há salvação, ela veio repercutindo no meio religioso.
Mas Allan Kardec ele faz uma reflexão sobre essa proposta de fora da igreja, não há salvação, como sendo uma proposta muito reducionista, uma proposta muito exclusivista, uma proposta que separa, que segrega. E ao analisarmos de que essa proposta de segregação, ela é uma proposta que não coaduna, que não encontra reflexo nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Allan Kardec, buscando trazer-nos essa oportunidade de reflexão, também sobre fora da igreja não há salvação, ele nos ofertou o fora da caridade não há salvação. Porque dentro dessa assertiva, nós vamos perceber que a caridade ele é uma proposta muito mais ampla do que uma determinada instituição. Porque percebamos que se fora da igreja não há salvação, aqueles que não se encontram dentro daquela instituição não estão salvos, estão perdidos. E somente aqueles que se encontram inseridos naquele contexto é que se encontram salvos. Olha a proposta de segregar. E na condição da caridade, Allan Kardec nos traz o entendimento de que quem de nós não pode praticar a caridade? É um evento amplo, é uma proposta indistinta. Independe se é religioso, se é ateu, ou seja, qual grupo religioso ao qual você encontra, ou se não encontra em nenhum. Todos nós estamos na condição de praticar a caridade. Nós vamos encontrar no capítulo 13 um item que vem nos falar sobre duas vertentes da caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, nós vamos, no entendimento, é a ação a qual nós damos algo material para alguém que esteja a necessitar. Sendo assim, nós estaremos dando algo àqueles que se encontram desprovidos de um agasalho para se proteger em um tempo frio. Nós vamos ofertar alimentos para aqueles que se encontram desprovidos de condições de conquistarem ou de alcançarem esse alimento por conta própria. Então nós vamos percebendo que essa condição da caridade material, ela está suscetível ao alcance de todos nós. Tanto os ricos quanto aqueles menos desprovidos. Mas como assim, Rony? Quer dizer que aquele pobre também pode praticar a caridade material? Nós vamos encontrar em uma das passagens do Evangelho um momento onde está Jesus no templo junto com alguns discípulos, e no templo tem um local que chama-se de gasofilácio, que é aquele local onde as pessoas colocam as suas oferendas em recurso. E ali estavam observando que várias pessoas estavam indo e depositando no gasofilácio as suas ofertas. E algumas vezes eram ofertas suntuosas, de muito valor financeiro, de muito valor econômico. Mas em um determinado momento, é narrado no Evangelho, que uma viúva se aproximou do gasofilácio e depositara ali 2 moedinhas. À época, as moedas de menor valor econômico, como se fosse aqui 2 centavos. Depositou e saiu. Jesus, chamando os seus discípulos, virou para eles e falou: em verdade vos digo, que a maior oferta depositada hoje foi dada por aquela viúva. Aí os seus discípulos se assustaram. Como assim dado? Fulano, Beltrano deu não sei quantos denários, deu uma bolsa de ouro, mas aquela senhora que deu 2 moedinhas de valor ínfimo é a que maior contribuiu? E aí Jesus lhes responde falando que sim,
Porque aquela mulher, ela deu daquilo que lhe era necessário. Aquela mulher contribuiu com aquilo que iria lhe fazer falta. Então, obviamente, aqui ele já nos oferta uma condição para que possamos refletir entre a condição de dar. Ou seja, não é tão somente o ato praticado de dar. Algo de diferente, algo a mais dessa proposta faz a diferença. Algo a mais nessa atitude vai provocar um resultado diferente. E eu gostaria de que todos nós pudéssemos continuar a refletir. Nós temos uma outra parábola, ou melhor, nós temos uma parábola que ela se encontra no capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo onde nós vamos encontrar concentrada a maior quantidade de parábolas de Jesus. Nós vamos encontrar ali o conjunto das parábolas que é denominado de parábolas do reino. E o objetivo da construção dessas parábolas é sempre nos chamar a atenção de que o reino dos céus, ele está, e aí ele apresenta a parábola. E em todas as parábolas, a ideia é de que o reino dos céus ele está dentro. Então, nesse conjunto de parábola, a proposta é olharmos para dentro. Porém, no início desse capítulo, nós vamos encontrar ali uma parábola muito conhecida. É a parábola do semeador. E o evangelista Mateus, ele começa a parábola falando assim: o semeador saiu para semear. Em outra tradução podemos encontrar: um semeador saiu a semear. Nós vamos percebendo que essas colocações, ela denota que é alguém específico, alguém habilitado para tal atitude. Então, é um semeador, é alguém que sabe, que conhece e que pratica a semeadura. Mas aí nos chamou a atenção e eu gostaria da ajuda de vocês. Qual a condição necessária para que um semeador saia a semear? Reflitamos. O que precisa o semeador para sair a semear? Muitas pessoas podem imaginar, de boa vontade, porque sem boa vontade ele não haverá de sair. É uma boa proposta. Mas e se eu falar que é de semente? Porque ele pode estar cheio de boa vontade, mas se ele não tiver semente, ele não sairá para semear. Então, o semeador saiu a semear porque ele tinha sementes. Então, observando essa proposta, nós vamos compreender que, na analogia da necessidade da semente, também existe um processo para se chegar até a semente. Então, nós sabemos que a semente ela se encontra dentro de um fruto. Toda semente está dentro de um fruto. E para termos o fruto, obviamente, tem a necessidade de um processo até chegarmos numa árvore frutífera, para que ela dê os frutos, para que colhamos o fruto e do fruto tenhamos as sementes. Entendido? Certo. No livro Paulo e Estevão, aquele livro maravilhoso, que às vezes até por ler somente fragmentos dele, fica um nó na garganta de tanta emotividade, de tanta informação bela que nós encontramos ali. E numa parte muito bonita, que é logo após Paulo ver Jesus na entrada de Damasco, ficar cego, ir para a pousada, receber a visita daquele irmão que o ajudou a recuperar a visão, Ananias, né? Então Paulo, naquele afã, naquela agitação, porque ele realmente reconheceu que Jesus é o Messias prometido pelas profecias,
e compreendendo que ele queria sair aí para mostrar agora a verdade para os seus irmãos, de que é na mensagem de Jesus que vamos encontrar o caminho para o reino de Deus. E ali ele confabulou algumas horas com Ananias, recebeu alguns escritos das passagens dos manuscritos de Levi, de Mateus, e aí ele se empolgou e foi para a sinagoga lá da cidade de Damasco. Chegando lá, ele era uma figura muito conhecida no meio judaico. Ele era conhecido como o Senhor da oratória. Ele dominava a palavra. Jamais fora vencido em uma contenda, em uma discussão, trazendo sempre de maneira superior a argumentação. Então, quando Saulo ali se encontrava presente, todos esperavam que ele iria trazer sempre algo de belo. E naquele dia, Paulo então, tomando a frente à tribuna, e ele começara então a falar que até então ele estava a seguir a lei de Moisés. Ele estava sendo um defensor da lei de Moisés. Porém, às portas de Damasco, ele descobriu a verdade de que o Cristo, sim, este é Jesus de Nazaré, é aquele que as profecias estavam falando como o Messias. E ele começou a falar sobre a proposta de Jesus, a proposta de igualdade perante os povos, a proposta de necessidade de irmos ao encontro dos necessitados, a necessidade da brandura. E toda vez que ele citava o nome de Jesus, causava um burburinho. Há um tempo de que o descontentamento da multidão ao ouvir aquela pregação de Saulo de Tarso não pôde mais ser controlado. E para que não houvesse atitudes de agressão de fato, houve aquela pessoa que tomou a direção e solicitou para que todos se acalmasse, identificando que o irmão Saulo de Tarso ou se encontrava louco ou com graves necessidades de cuidado da sua saúde, porque as palavras dele estavam em delírio e era uma forte agressão aos ensinamentos de Moisés. E Saulo de Tarso, ao ouvir aquela observação e percebendo o desfecho que os seus irmãos não receberam, não acolheram com bons olhos, com bons sentimentos a mensagem de Jesus, ele chorou profundamente, chorou copiosamente. E no momento em que ele se encontrava novamente com Ananias e relatava o seu fracasso, Ananias relatou para ele, falando que já esperava o desfecho daquela situação. E Ananias fala-lhe, observando também o critério do semeador. Ananias fala-lhe, Paulo, eu compreendo como você, que o Mestre Jesus te elegeu para ser o semeador do seu evangelho. Jesus te resgatou para que você pudesse sair por aí a semear o seu evangelho. Porém, irmão Saulo, não é possível sair a semear sem portar sementes. As sementes que nós deveremos juntar são as sementes fruto da nossa vivência no cotidiano. Até então, as vivências do seu cotidiano que trazes contigo ainda é a sua história vinculada à lei de Moisés. Para que haja a necessidade de você ser um semeador do Evangelho do Cristo, faz-se necessário que você reconstrua a sua caminhada, para que você junte as suas experiências, para que você tenha frutos, para daí você extrair as sementes da sua
pregação. E daí o livro continua falando-nos de que Paulo buscou, né, o deserto para refletir, para que ele se tornasse então um novo homem, exercendo a profissão de tecelão e no convívio direto com os seus irmãos, com os seus pares, extraindo de cada diálogo, extraindo de cada observação o enriquecimento necessário para a sua intimidade, para os seus sentimentos. Por isso nós vamos perceber que realmente faz-se necessário esse burilamento íntimo, faz-se necessário esse enriquecimento dos nossos valores, esse enriquecimento do nosso olhar, o enriquecimento da nossa audição, o enriquecimento da nossa palavra, para que possamos enxergar pelos olhos do Cristo, ouvir pelos ouvidos do Cristo e falar pela boca do Cristo, para que não venhamos assim, então, desviarmos do propósito, do nosso objetivo, que é alcançar a libertação. No livro, o Livro dos Espíritos, tem uma questão que ela é crucial para o nosso entendimento. É uma questão muito conhecida, muito ofertada nos estudos e nas palestras espíritas. É a questão 886. E nessa questão, ela é proposta por Kardec aos espíritos quando ele indaga assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus? Olha a proposta, qual o sentido da caridade, mas é a caridade como entende Jesus, não é a caridade como entende Rony, como entende João, como entende Pedro, não, é a caridade como a entende Jesus. E a resposta que foi trazida pelos Espíritos é uma resposta também muito conhecida, que ele nos fala: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, nessas três virtudes que os Espíritos nos traz como o entendimento da caridade pelo Cristo, se nós tirarmos a primeira letra de cada palavra, alguns espíritas gostam, outros não gostam, nós vamos ter ali o B e P, que é o BIP, né? Então, o BIP da caridade, benevolência, indulgência, perdão. Mas em um jogo de letras aqui, se nós pegarmos o B e P e se lermos ao contrário, o que é que nós iremos encontrar? B e P, P e B. Então, de BIP nós vamos encontrar o PIB. E no nosso entendimento, no vocabulário econômico, o PIB, ele é aquilo que é uma riqueza, é a produção interna bruta, é uma riqueza interna que um país, que uma empresa, que um organismo, que um indivíduo consegue produzir. Uma riqueza interna. Então, nós podemos compreender que na prática do BIP, do Cristo, também faz-se necessário que haja essa construção de uma riqueza. A riqueza que salta aos olhos? Não. É uma riqueza interna. É uma riqueza de sentimentos. Nós vamos observar que, se buscarmos esse entendimento diante da resposta dos Espíritos à questão 886, nós vamos ter aqui a questão da benevolência. Benevolência, de bondade, de estarmos nesse relacionamento com os nossos pares, onde a bondade ela é um atributo das nossas ações. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma mensagem que ela é do Espírito Lázaro. Uma mensagem que é a afabilidade e doçura. E logo nas primeiras linhas dessa mensagem, Lázaro ele vem nos falar que a afabilidade e a doçura, elas são produtos
da benevolência. Então, o indivíduo que é benevolente, as suas atitudes, elas se refletem em uma atitude afável, em uma atitude doce, uma atitude que congrega, que acolhe, aquela atitude que é aquele beijo na ferida do seu pequenino, quando ele cai e arranha o joelho, que chega a mãe e dá um beijinho, pronto, passou, sarou, sarou. É esse acolhimento de um sentimento puro. Agora, o que mais me chamou a atenção da abordagem de Lázaro foi um direcionamento que ele deu para essa passagem. Pois quando ele nos chama a atenção que muitos indivíduos que diante do convívio social apresentam um estado de bonomia, um ser nobre, bondoso, afável e doce, fora de casa. Mas dentro das paredes do seu lar é um tirano, é um indivíduo que não escuta os seus pares, é um indivíduo que exerce a força da sua autoridade, possivelmente fazendo assim dentro do lar e não fazendo fora, porque fora provavelmente iria receber a reprimenda das outras pessoas. Mas dentro de casa, ele assume essa condição, dizendo que aqui eu mando e aqui eu sou obedecido. E fala-nos Lázaro, que certamente poderíamos completar, e é odiado. Então percebamos que na condição da atribuição da conquista de uma virtude, não é o simples olhar por fora, onde as pessoas vão falar-nos, nossa, você viu fulano? Que boa pessoa, hein? Você viu Beltrano? Nossa, uma pessoa maravilhosa. E na intimidade? Como é fulano e Beltrano na sua intimidade? Como está o seu PIB? Como está a produção de sementes? Somente a consciência de cada um de nós é que haverá de nos posicionarmos diante desta indagação. Indulgência para com as imperfeições alheias. Essa é uma proposta que realmente deveremos ter muito cuidado, porque às vezes nos passa despercebido. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, que também faz parte do Sermão da Montanha, ele vem nos falar sobre a proposta de que estejamos atentos para não julgarmos os nossos semelhantes. Pois com a mesma força que julgarmos, também seríamos julgados. Com a mesma medida que medirmos, também seríamos medidos. E ali ele ainda vai mais atento quando ele nos fala que tenhamos cuidado, porque muitas vezes nos colocamos na condição de retirarmos o cisco do olho do nosso semelhante, quando na verdade temos uma trave nos nossos olhos. E Jesus então, ele usa uma palavra, o evangelista então usa uma palavra muito forte, que coloca assim, hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, para depois, vendo em profundidade, retirar o cisco do olho do seu semelhante. Então, quantas vezes nós olhamos nos nossos companheiros um equívocozinho, que pode ser pequeno, que certamente nós também o temos, e aí nós fazemos um alarde, nos colocamos na condição de defensores da boa conduta, da moral, e nos colocamos em condição de querer corrigi-lo, de querer julgá-lo, quando ainda na nossa intimidade, nos nossos olhos, existe uma trave, existe um defeito gigantesco. Olhemos uma outra passagem evangélica, também muito bem conhecida, quando é conduzida até o Cristo em uma praça, uma mulher que fora pega em atitude condenatória, em atitude de equívoco.
E Jesus convida a cada um, falando: atirai a primeira pedra, aquele que estiver sem equívoco. Jesus convida-nos nessa proposta que cada um de nós possamos direcionar o olhar não para fora, mas olhemos na nossa intimidade mais uma vez, para que possamos utilizar de uma indulgência conosco, percebendo que esse nosso caminhar ainda está repleto de equívocos. Não estamos a fazer aqui uma condição para fazermos a aceitação desses nossos erros, no sentido de perpetuá-los, não, mas de compreender o nosso estágio evolutivo e de saber que precisamos estarmos mais atentos para fazermos essa melhoria, para não continuarmos pregando esses equívocos na má conduta. Jesus nos convida a essa reflexão íntima. Olhai cada um de vós para a sua intimidade. Perceba os seus equívocos, para aí olhar para os seus semelhantes. E ele nos dá esse exemplo, que após a multidão se retirar, ele indaga a mulher: cadê os que te acusavam? Saíram todos, Senhor. E fala-nos o evangelista que saíram os velhos primeiro, ou seja, aqueles mais idosos saíram primeiro, dando a entender que aqueles que mais erraram foram saindo. Jesus então fala: eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Então a proposta é esse olhar indulgente, percebendo o equívoco, avaliando essa extensão do nosso equívoco e empreendermos essa proposta de um ajustamento inserido na lei de Deus. Mas quantas vezes nós estamos a lançar o nosso olhar julgador para aqueles que se encontram equívocos, desmerecendo o esforço que eles estão a praticar. Não estamos aqui fazendo apologia aos erros, mas buscando essa necessidade de compreensão, essa necessidade de lançarmos um olhar de piedade, um olhar de doçura, um olhar caridoso. Porque, como bem asseverou Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas vamos percebendo que Jesus, na sua resposta, ele deixou por último algo que ainda é muito difícil para todos nós. Jesus falou-nos do perdão, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A atitude de perdoar ainda se encontra muito difícil. Estou falando aqui de mim, que eu sei que vocês, para perdoar é tranquilo, né? Alguém pisou no dedo, perdoado. Alguém me lesou, perdoado. Não é isso? Então, vamos nos analisar as nossas dificuldades nesse nosso convívio com os nossos pares. Vamos percebendo que nesse nosso convívio, quer seja familiar, nesse nosso convívio, quer seja nos nossos ambientes profissionais, o grande ambiente, a maravilhosa escola do trânsito, aquele que nos fecha, obviamente, diante da nossa proposta evangélica, cristã, espiritistas, nós vamos tecer elogios, principalmente para a mãe daquele que nos fechou com o carro. Então percebamos que essa nossa dificuldade em nos relacionarmos com esse convite que o Mestre nos faz é algo que verdadeiramente necessita de uma atenção
para que possamos identificar o que realmente está a nos magoar. Será que o nosso amor próprio, né? Será que ele não está grande demais? Porque nós nos colocando em uma condição de melindre, onde tudo nos machuca, tudo nos ofende. Uma risadinha que alguém dá quando nós entramos pelo cano da boca, ele está rindo de mim. Se alguém não concorda com aquilo que eu digo e oferta um contra-argumento, ele está me desrespeitando. Vamos percebendo que nessa caminhada, esse entendimento das atitudes dos nossos semelhantes, ele perpassa pela construção íntima que nós estamos falando aqui, desde o dia de olhar, desde o momento de olharmos o dia e de olharmos a noite. Rony, então você está querendo dizer aqui que a caridade material não tem importância? Não. Nossa reflexão não está nos direcionando a esse contexto. Pergunte a quem estava com fome e recebeu o alimento, se não é importante. Pergunte a quem estava com frio e recebeu o agasalho, se não é importante. Certa feita estávamos em um trabalho numa casa espírita, onde a proposta também era a reflexão sobre a caridade. E aí nos fora feita a indagação de que, no meio espírita, muitos falam que a proposta é do estudo, do enriquecimento através do estudo da doutrina espírita. Que a proposta da materialidade, nós estamos colocando indivíduos em um ciclo vicioso, aonde um ser está recebendo a ajuda material e agora é o seu neto que também está recebendo, como se fosse um ciclo vicioso. E aí ele fez essa indagação. E aí, na proposta de tentar atendê-lo, eu lembrei de uma oportunidade quando nós saímos aos domingos, na noite de conquista, nós levávamos geralmente ou sopa, ou mingau, ou tó de pão, para distribuirmos aos moradores de rua. Há alguns anos atrás, Conquista era muito mais fria do que é agora. E aí nós encontrávamos pessoas em diversas condições de miséria material e miséria espiritual. Nós encontrávamos, às vezes, os abrigos formados, construídos com lonas jogadas por cima de alguns gravetos, de algumas armações, cercadas de papelão de todo jeito, com alguns entulhos de lixo, de mato ao derredor. Mas em uma das noites nos chamou a atenção quando nós chegamos em uma casa. Era uma barraca, mas era um lar. Aquela barraca, ela fora construída com lona, sim. Com papelão, sim. Mas a lona era esticada. O papelão era cuidadosamente colocado. O interior daquele lar, mesmo sendo uma barraca, ele era dividido. Ele tinha o lugar onde eles dormiam, o quarto. Ele tinha o lugar onde eles preparavam as refeições, a cozinha. E tinha um ambiente que ali era a sala de estar. Tudo organizado. Os alumínios, gente, vocês não têm noção, brilhava de tal forma que você olhava ali a dedicação e o esmero daquela criatura para manter o alumínio daquele jeito. Aqueles que já tiveram experiência sabem que o fogo, quando você utiliza o carvão, a madeira, ele solta uma fuligem e realmente empretece o alumínio. E para tirar dá trabalho. E os alumínios estavam impecáveis. O chão daquela residência era chão batido, mas nós não encontrávamos um único grão de areia, por estar sempre varrido. A recepção que nos fizera aquele casal, e eles tinham também um filhinho, era algo de emocionar. Eles nos convidavam para entrar
na casa deles. Eles demonstravam essa alegria em nos recepcionar. Falavam sim das necessidades, mas falavam da alegria, porque eles sempre estavam atendidos. E aí após contar a história, eu virei para a pessoa que me indagou e eu falei: aquele que não sai para distribuir, não tem experiências para relatar. Aquele que só fica vinculado à parte intelectual de estudo, não consegue enriquecer a sua intimidade com os exemplos alheios. Porque ali naquela noite, o grupo, estávamos a questionar: quem veio dar? Quem deu? Quem recebeu? Quem era o mais necessitado? Porque o que nós recebemos de exemplo daquela família, como diz uma propaganda, ou como dizia uma propaganda, não tem preço. É algo que marca a nossa intimidade, porque nós vamos perceber que o material faltava. Como a música bela que Marcos aqui apresentou, né? Que é um salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na doutrina espírita nós poderemos completar, falando que mesmo aquilo que me faltar é porque não me era necessário. A riqueza daquela família era muito grande. E aí nós vamos entendendo o valor do dar material. Mas quantas vezes nós vamos percebendo que não é a simples atitude, não é o simples ato de dar, mas o que me motiva? Nós teremos um evento de caridade para distribuir a cesta básica tal dia. Você vai, Rony? Lógico, afinal de contas eu sou um expositor espírita, eu tenho que estar lá. Se eu não for, o que vão dizer de mim? Você vai, fulano? Vou, eu tenho que estar lá representando, porque eu sou um diretor de uma casa espírita. Se eu não for, o que vão dizer de mim? A preocupação no olhar de terceiro é que está dirigindo a minha atitude. O meu sentimento não encontra nobreza em consonância com a minha atitude. A atitude é boa, mas o meu sentimento é equivocado. Por isso, da necessidade de, ao sairmos a semear, ao sairmos na prática da caridade, que ela seja material ou moral, possamos carregar a nossa riqueza construída de sentimento e ofertarmos realmente aquilo que nós encontramos em uma outra parábola, trazido por Lucas no seu capítulo 10, a partir do versículo 25, que é a parábola do bom samaritano. Também uma parábola muito conhecida, que ali relata que um samaritano ele encontrou um irmão necessitado de ajuda, e ele ajudou. Relata a parábola através de verbos, ações. Ele desceu do cavalo, ele atou as feridas, ele untou as feridas de óleo, ele colocou o vinho, ele enrolou em faixas, colocou na montaria, levou, desprendeu recursos, sempre ações. Mas algo antes é que nos chama a atenção. Porque o evangelista fala, antes que o samaritano saiu a agir, fala-nos o evangelista, movido de íntima compaixão, ele colocou-se à prática da caridade. Então, antes de praticarmos a caridade, material ou moral, é necessário que sintamos intimamente benevolência, indulgência e perdão, haja vista que fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.